Olá, turma. Boa noite. Tudo bem? Bora lá, né, para mais um dia da nossa leitura. E agora a gente está num novo ciclo, né, como a gente falou, desse reino dividido. A gente começou ontem a leitura desse processo que acontece da divisão de Israel, em que se torna reino do norte, reino do sul. E a gente então tem dois governantes aí, né? Jeroboão primeiro lá no reino do norte, na parte de cima de Israel, com 10 tribos, e a gente tem Roboão, filho de Salomão, no reino do sul, governando Judá e Benjamim. As outras duas tribos ficam no sul, ok? Então ontem a gente leu esse início desses dois reinos, e a gente, durante todo esse período agora, vai ler sempre duas partes mesmo, né? Porque as duas regiões, elas estão em constante movimento ao mesmo tempo. Então, a história de Israel, do Reino do Norte, e a história do Reino do Sul, da região de Judá, com as duas tribos, está acontecendo ao mesmo tempo. Então, o legal da Bíblia cronológica é justamente ir mostrando para nós o que está acontecendo de forma paralela, o que está acontecendo ao mesmo tempo, tanto no Reino do Sul com Roboão, quanto no Reino do Norte com Jeroboão, ok? Então a gente vai entrar nesses dois textos de hoje também. Quem está acompanhando lá pelo PDF consegue entender melhor isso. Se você estiver aqui só na leitura através do YouTube, é só ir pausando, abrindo, né, as passagens que a gente está lendo, e você também vai conseguir acompanhar. Então vamos lá. Sempre a gente vai começar primeiro com o Reino do Norte, tá? Que é o lado esquerdo do PDF. E vai ser sempre o meu lado esquerdo também aqui da Bíblia, ok? Então a gente vai sempre começar com o Reino do Norte na minha esquerda e depois a gente vai para o Reino do Sul na minha direita, tanto na Bíblia quanto no PDF lá do grupo, ok? Vamos orar? Eu já ia esquecendo, querendo já entrar logo na história. Vamos orar, entregar esse momento ao Senhor. Jesus, muito obrigada, porque hoje é domingo, dia 12 de junho, comemoramos tanto o dia do pastor, Pai, quanto o dia dos namorados. Uma data extremamente importante, tanto no quesito relacionamento, porque nós, como casados, principalmente, Senhor, temos o nosso namoro diário, Senhor, com o nosso marido, e a Bíblia nos ensina a cultivar tudo isso e a aprender como lidar com todas essas dificuldades de um relacionamento, do dia a dia, e edificar então a nossa casa, a nossa família. Muito obrigada, Jesus, porque eu quero cada dia mais, Senhor, olhar para a tua palavra e buscar nela, Senhor, todo o auxílio, todo o conhecimento, para que eu possa, sim, Senhor, ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma avó melhor, uma namorada melhor para o meu marido, Senhor. Cada dia que o teu Espírito Santo possa nos ajudar. Em nome de Jesus, Pai, eu também te agradeço pelo dia que o Senhor nos deu em comunidade, ali na nossa igreja, podendo ter tempo de comunhão com os irmãos, servindo o corpo de Cristo de alguma maneira, Jesus. E como nós nos alegramos de estar, Senhor, na sua casa, adorando, louvando, engrandecendo o teu nome, te conhecendo um pouco mais através da tua palavra. Obrigada, Jesus, por esse domingo tão maravilhoso em família, Deus. Muito obrigada. E nós te pedimos que essa semana, Senhor, seja uma semana de bênção, Senhor, onde nós vamos olhar para a tua palavra e ver tudo aquilo que o Senhor está construindo nessa história de Israel e nos mostrando, Pai, princípios que estão sendo quebrados, outros princípios que estão sendo cumpridos, e por isso há bênçãos. Senhor, em nome de Jesus, que a história de Israel, que a história de Judá, ela possa sim, Senhor, mostrar para nós um contexto tanto físico de duas nações, de dois estados que não souberam lidar com as suas dificuldades, mas o Senhor sempre estava junto com o teu povo. Obrigada, Jesus, por essa construção que o Senhor tem feito em nós através da sua palavra, nos ensinando. E queremos ver também, Pai, a parte espiritual de tudo isso, o que existe de mais precioso para nós durante esse ano de 2022, para entendermos dentro da tua palavra, Jesus. Muito obrigada
ministra a nossa vida, que o nosso espírito possa absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa leitura, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá. Então, hoje, dia 12, né? 12 de junho, a gente começa então pelo Reino do Norte, que é Jeroboão I, que está reinando. E a gente vai começar então falando sobre ele persistir na prática do mal. Então, o primeiro texto que a gente vai ler na sequência aqui é 1 Reis, capítulo 13, versículo 33 e 34. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Então, esse texto já inicia para nós mostrando qual foi o pecado que fez com que o reinado de Jeroboão fosse um reinado terrível, porque é isso que a gente vai ver ao longo das escrituras, mostrando que Jeroboão I foi o pior exemplo de rei para todo Israel, e ele vai ser citado praticamente em todo o Velho Testamento na parte histórica. E aqui mostra que ele cria, né, um sistema onde qualquer pessoa que quisesse poderia se tornar sacerdote. Talvez por algum tipo de benefício que o sacerdote tinha no reinado dele, talvez por algum tipo de situação que aconteceria ali com os sacerdotes. Então, algo despertava naqueles homens da região de Israel, das 10 tribos, desejo de se tornar sacerdotes desses altares idólatras, e então Jeroboão I separava esses homens para serem sacerdotes com nenhum tipo de critério dentro da palavra. E isso fala no versículo 34 que esse foi o pecado da família de Jeroboão que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Então, Jeroboão se torna alguém totalmente amaldiçoado em todos os aspectos que vocês possam imaginar. Ele provavelmente foi um homem que já teve o decreto dado aqui pelo próprio Deus a respeito de condenação eterna. Porque quando fala que ele teve a sua eliminação da face da terra, não está falando somente no sentido de morte física, porque senão nem estaria com essa conotação, mas aqui fala de eliminação da face da terra. Ele não vai estar na ressurreição dos mortos para vida eterna com Deus, por conta do nível de pecado que Jeroboão I criou para si mesmo, para sua família e para todo Israel. Tamanho foi o nível de declínio espiritual que esse homem levou a vida dele, a sua família e todo o povo de Israel das 10 tribos que estavam sob o governo dele. A gente vai ver isso. Próximo texto aqui do Reino do Norte de Jeroboão é 1 Reis, capítulo 14, a partir do versículo 1 até o 17. Aias prediz a morte do filho de Abias. Vamos ver aqui um profeta, mais uma vez, em ação, né? Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente e este disse à sua mulher: use um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vá a Siló, onde vive o profeta Aias, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. Ele lhe dirá o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão atendeu o seu pedido e foi à casa de Aias, em Siló. Ora, Aias já não conseguia enxergar, tinha ficado cego por causa da idade. Mas o Senhor lhe tinha dito: a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar acerca do filho dela, pois ele está doente, e você deve responder-lhe assim e assim. Quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa. Quando Aias ouviu o som dos passos junto da porta, disse: entre, mulher de Jeroboão. Por que esse fingimento? Fui encarregado de lhe dar más notícias. Vá dizer a Jeroboão que é isto que o Senhor, o Deus de Israel, diz: tirei-o dentre o povo e o tornei líder sobre Israel, o meu povo. Tirei-o o reino da família de Davi e o dei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi,
que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para si outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja escravo ou livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima o esterco. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. Quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel que eliminará a família de Jeroboão. O dia virá. Quando? Agora mesmo. E o Senhor ferirá Israel de maneira que ficará como junco balançando na água. Ele desarraigará Israel desta boa terra que deu aos seus antepassados e os espalhará para além do Eufrates, pois provocaram a ira do Senhor com os postes sagrados que fizeram. E ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tirza. Assim que entrou em casa, o menino morreu. Eles o sepultaram e todo Israel chorou por ele, conforme o Senhor predissera por meio do seu servo, o profeta Aias. Essa passagem de 1 Reis 14 que a gente acabou de ler fala mais uma vez de o próprio Deus levantando um profeta para então demonstrar a sua soberania, o seu poder e o quanto ele vê todas as coisas. Jeroboão toma todas as atitudes que ele acha que deveria tomar no seu reinado, fazendo com que a família dele tivesse uma maldição sobre ela e fazendo Israel também ter uma maldição sobre ela, porque o rei era aquele representante de Deus na terra, ou é um representante de Deus na terra. Então, quando Deus fala aqui através do profeta que Jeroboão trouxe maldição sobre a terra, sobre Israel, sobre o povo, é porque o rei, ele geralmente comanda todo o povo, tanto para fazer o bem, quanto para fazer o mal, tanto para adorar o próprio Deus, quanto para adorar outros ídolos. E foi esse o caminho que Jeroboão tomou, fazendo com que Israel adorasse outros deuses, adorasse outros ídolos, tomasse atitude, entrasse num processo de apostasia, num processo de idolatria. Nós vamos ver tudo isso dentro dos próprios textos aqui, mas o Senhor nesse momento específico desnuda, né, tira toda a farsa de Jeroboão e da sua esposa, inclusive mostrando que ele é Deus e que ele vê todas as coisas e que ele então revela os seus propósitos aos profetas para que os profetas pudessem então passar toda a informação. Eu fico impressionada com a maneira de Deus falar com o profeta Aias, para que ele então falasse com a mulher de Jeroboão, a forma, né, os detalhes que ele fala. E esse profeta então, desde o momento que a mulher bate na porta, ele já então fala com ela, mostrando para ela de que ele já sabe tudo, que o Senhor já sabia que ela estaria vindo ali, então deu uma palavra. Mais difícil ainda, esse profeta prediz a morte do rei do Reino do Norte. Quantos de nós, como profetas do Senhor hoje, teríamos coragem, né, de abrir a nossa boca e realmente mostrar o pecado das pessoas, mostrar que esse pecado que ela está cometendo leva para a morte, é um pecado de morte. Quantos de nós, se o Senhor também dissesse uma palavra como essa, diga que vai morrer, não vai viver, quantos de nós teria coragem de realmente ser esse profeta, essa boca de Deus para falar ao homem? Porque Deus sempre vai usar homens e mulheres que estão disponíveis para trazer a sua mensagem. Hoje, graças a Deus, nós temos o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você e que pode falar conosco diretamente a mensagem que Deus tem para nós. Tudo aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida, ele para corrigir ou para
alegrar, ou tudo que Deus vai fazer, Deus tem prazer de comunicar para nós. E nós temos esse acesso hoje através do Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento, pela falta do Espírito Santo na vida do homem, que estava morto espiritualmente, Deus precisava então se comunicar através de profetas. É isso que a gente vai ver em toda a Escritura, principalmente no Velho Testamento. A imagem, né? Ou esse homem de Deus, essa mulher de Deus que sempre vai aparecer para trazer essa mensagem da parte de Deus. Sempre era alguém que tinha um coração disposto, alguém que amava Deus, alguém que estava se consagrando para dizer assim: Senhor, eu quero ser boca, eu quero ser ouvido para ouvir o que o Senhor tem e para falar aquilo que o Senhor deseja falar. O profeta nunca era muito bem visto, tá, gente? Não pensem vocês que o profeta era o queridinho da nação, porque não era. Mas ele era aquele que estava disponível para Deus falar. A continuação agora, né, da parte do norte de Jeroboão, fala sobre uma guerra constante entre Jeroboão e Roboão, tá? Então a gente vai ver essa parte que eles agora começam uma guerra constante, né, um atrito constante, porque Jeroboão não vê com bons olhos o reinado de Roboão lá no Reino do Sul e vice-versa. Então a gente vai começar a ver uma guerra constante acontecendo a partir de agora entre Jeroboão e Roboão. Então vamos lá, 1 Reis, capítulo 14, versículo 30 só. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Então tá falando aqui desse início de guerra entre eles, ok? Agora o 9. A guerra entre Jeroboão e Abias. Vamos ver uma outra passagem que vai nos dar agora uma visão a respeito do reino do norte. 2 Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo 3. Ok? Nós vamos do 3 ao 19. E esse é o último texto do reino do norte. Aí depois nós vamos passar para o reino do sul. Ok? 2 Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo 3. Diz assim: Abias entrou em combate levando uma força de 400.000 excelentes guerreiros, e Jeroboão foi enfrentá-lo com 800.000 igualmente excelentes. Abias subiu o monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era um jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhe resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos descendentes de Davi? Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como fazem os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes, eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor, arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura, e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro. Pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto que vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe. Os sacerdotes dele, com as suas cornetas, farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor.
Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram o grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e os seus soldados lhe infligiram grande derrota. 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhe as cidades de Betel, Gesana e Efron com os seus povoados. Então aqui nós terminamos a primeira parte que fala sobre o reino do norte, sobre Jeroboão. E esse texto que a gente viu aqui agora fala de uma primeira batalha onde o Senhor dá vitória para o comandante do reino do sul, né, do reino de Roboão, que é Abias. Mas essa guerra iniciada aqui, ela vai trazer consequências terríveis para todo Israel, para todas as 12 tribos. Porque nós estamos falando de uma guerra civil entre irmãos. Nós não estamos falando de uma guerra entre povos diferentes. Nós não estamos falando de uma guerra do povo de Deus contra povos que não eram povo de Deus. Nós estamos falando de uma guerra entre o próprio povo de Israel. Pensa vocês, nós temos 10 tribos no norte contra 2 tribos no sul. A tribo do sul é a tribo de Judá, a principal tribo, né, no sentido de guerra. E Jeroboão levanta uma guerra contra eles levantam uma guerra contra Jeroboão, e o Senhor dá êxito para Roboão e o seu exército, no caso, para mostrar que eles só estão vencendo porque eles não abandonaram o Senhor. A palavra está dizendo claro aqui no final, nos últimos versículos, de que eles confiaram no Senhor e por isso eles tiveram êxito. Porque até aqui Roboão não havia ainda se distanciado de Deus. Roboão e todo o povo de Judá ainda estavam adorando, servindo, ministrando dentro do templo somente ao Senhor. Eles não tinham ainda entrado também em um declínio. Por enquanto, o reino do sul está bem. O reino do sul ainda está buscando ao Senhor nas suas atitudes, com Roboão no reinado. Mas, em contrapartida, Jeroboão, como nós vimos no texto de ontem, já começou de mal a pior, colocando outros deuses no comando, levantando bezerros e altares de idolatria e todo tipo de pecado que faz com que eles sejam nesse momento derrotados por causa da afronta que eles estão dando contra o próprio Deus, por causa do pecado. Gente, lembrando, o nosso pecado é que traz derrota para a nossa vida. O nosso distanciamento para com Deus é que traz derrotas para a nossa vida. Quando nós achamos que Deus é o responsável pelas tragédias que acontecem na nossa vida, nós estamos extremamente equivocados na nossa maneira de avaliar pecado. Porque Deus é santo, Deus jamais deseja o mal para os seus filhos, Deus jamais deseja o mal para o seu povo. Antes, ele tem promessas poderosas na palavra que a gente já leu, e que se eu estiver, então, em obediência, em comunhão, né, em relacionamento com Deus, se eu estiver em obediência, eu vou só atrair as bênçãos de Deus para minha vida, em todos os aspectos. Mas se eu estiver agindo em desobediência, se o pecado é a minha maneira de viver, não existe como Deus não trazer juízo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Por quê? Porque o pecado é que atrai essa maldição para a minha vida. O pecado atrai o juízo de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Então, as tragédias, as tristezas, as maldições, elas são atraídas pela desobediência que nós estamos tendo contra Deus. Então, a análise precisa ser sempre nossa. Esses textos vai mostrando isso para nós, ok? Agora vamos voltar para falar sobre o reino do sul, sobre o reino de Roboão. Vamos ver o que está acontecendo aqui com Roboão e a gente vai entender um pouquinho melhor essa história também. Vamos pegar aqui a família real. Então, hoje a gente vai continuar o que a gente parou ontem também sobre o reino do sul, ok? Então, nós paramos no 5, né, que falava sobre fortificações, que Roboão, ele levanta, né, fortificações, cidades muradas
ali em Judá e ao redor, nas outras cidades também. Ele faz defesa em cidades de Judá, ele faz em Belém, várias cidades. Se você quiser lembrar, volta um pouquinho o texto que a gente leu em 2 Crônicas, que você vai lembrar. Então a gente vai continuar em 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 18, ok? 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 18. Agora a gente está falando sobre o Reino do Sul, o que está acontecendo lá no reino de Roboão agora, tá bom? 2 Crônicas 11, 18. Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeremote e neta de Davi. A mãe de Maalate era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Ela deu-lhe 3 filhos, Jeús, Semárias e Zaão. Depois ele casou-se com Maacá, filha de Absalão, a qual lhe deu os filhos Abias, Ataí, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que a qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo, ele teve 18 esposas e 60 concubinas, 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maacá, chefe entre os seus irmãos, com o intuito de fazê-lo rei. Ele agiu com sabedoria, dispersando seus filhos pelos distritos de Judá e de Benjamim e pelas cidades fortificadas. Garantiu-lhes fartas provisões e lhes conseguiu muitas mulheres. Então aqui fala da família, né? Tá falando da família real, tá falando da família que Roboão, filho de Salomão, constitui para ele a partir do momento que ele se torna rei, a partir do momento que ele começa a reinar ali em Israel. Ele tem então todas essas esposas, 18 esposas e 60 concubinas. E ao todo ele teve 28 filhos, homens, e 60 filhas. Então uma família bem grande. Só que ele nomeia Abias, que nós acabamos de ler o texto lá de Jeroboão, que vai contra ele, né? Porque ele quer treinar Abias para se tornar o próximo rei em Israel no lugar dele, né? Então ele começa a treinar Abias para ser esse rei sucessor. E para que os outros filhos não ficassem enciumados, então ele divide, né, esses filhos ao redor das cidades, dos distritos que ele governava, para que eles pudessem cuidar, né, de todo o reino do pai, da parte sul ali de Israel, e eles pudessem então estar um pouco mais longe dele, de Roboão, para que ele pudesse treinar melhor Abias. É isso que está acontecendo aqui, ok? Agora vamos ver o probleminha de Roboão. Ele começa aqui também com uma apostasia. Então, começam problemas agora também no Reino do Sul. 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1 e versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1 primeiro. Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Agora versículo 14. Ele agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Então fala que nesse momento, depois que ele já está estabelecido como rei, depois que ele já está praticamente, né, forte como rei, então infelizmente eles abandonam a lei, né, se esquecem da lei, se esquecem de colocar o coração na lei do Senhor para continuar seguindo. E é isso que o texto está falando aqui. Então no versículo 14, ele agiu mal porque não dispôs o coração, não está buscando a Deus, né? Nós geralmente vamos nos distanciando aos poucos e quando a gente vê, a gente já está debaixo de desobediência, e é isso que aconteceu com Roboão. Então ele começa também com a chamada apostasia, que é essa separação, né, de Deus, esse afastamento. A palavra apostasia no grego ele tem uma conotação de divórcio, inclusive, ok? Então é como se eu estivesse me separando de Deus, é como se eu estivesse me divorciando de Deus. Agora, o outro texto falando sobre isso também, 1 Reis, capítulo 14, a partir do versículo 22, 23 e 24. 1 Reis 14, 22, 23 e 24. Judá fez o que o Senhor reprova. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram a sua ira zelosa, mais do que os seus antepassados o tinham feito. Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas e postes sagrados sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos cultuais,
o povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Opa! Nós começamos a ver então agora que Roboão, depois de um certo tempo, ele começa a se distanciar de Deus e o reino de Judá começa a ter tantos altares idólatras, tanta idolatria e inclusive prostitutos cultuais, que eram homens e mulheres que estavam prontos a servir deuses, né, nos próprios templos em que eles construíam os altares, eram como se fossem sacerdotes, só que desses altares idólatras. Eram pessoas que serviam debaixo de muito culto, de muita adoração a esses ídolos. Então, por isso que eles eram chamados de prostitutos cultuais. Eram pessoas específicas para dar cultos a essas divindades, com todo tipo de culto que a gente possa imaginar. Talvez até com orgias, né? Com práticas sexuais durante os seus cultos. Muitas divindades do Velho Testamento tinham essa mania, né, de pedir atos sexuais no momento do culto como uma maneira de adoração. O diabo sempre vai deturpar aquilo que Deus colocou como santo, ok? O nosso corpo é templo de Deus, é templo do Espírito Santo, mas Satanás sempre vai fazer com que o nosso corpo seja sujo, seja levado à prostituição, para que ele não seja então esse templo do Espírito Santo, ok? Nesse momento aqui nasce um rapaz chamado Asa, que é o filho de Roboão, ok? Aqui nasce Asa. Deixa eu abrir aqui de volta. Fechou aqui. Vamos ler, vamos continuar lendo. Agora a gente vai ler um texto de 1 Reis, capítulo 14, a partir do versículo 25. Vai ser o 25, 26, 27 e 28. Fechou aqui. Deixa eu abrir. Vai ficar mais fácil pra gente ler. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 14, versículo 25 ao 28. Diz assim: No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Então agora nós já temos uma invasão que acontece dentro do reinado de Roboão pelo Sisaque, rei do Egito, e ele rouba então todos os tesouros que estão guardados dentro do templo do Senhor. Gente, quando a gente lê isso aqui, a gente não tem ideia do valor que era guardado dentro do templo. Porque todo tipo de oferta que a gente vê aqui no Velho Testamento, que as 12 tribos faziam para o Senhor em ouro, prata, bronze, especiarias, todo tipo de oferta que era feito, de todo tipo de riqueza, de todo tipo de bens, de todos os israelitas era guardado dentro do templo. Então toda vez que uma cidade era invadida, sempre é o primeiro lugar onde os invasores vão, porque é lá que estão guardadas as grandes riquezas de uma nação no Antigo Testamento. É dentro do templo, é onde eles adoram a Deus. No nosso caso aqui de Israel, é justamente onde o Deus de Israel é adorado, em que toda essa riqueza é guardada. Então, sempre que há uma invasão de inimigos, eles sempre vão buscar primeiro o templo, porque é o lugar onde existe o maior número de peças de ouro, de prata, de bronze, de todo tipo de riqueza. E o rei do Egito, sabendo disso, ele invade Jerusalém e vai direto ao templo para roubar todo o bem que Israel tem nesse momento, que o reino de Judá, na verdade, né, que a parte de Judá tem aos cuidados de Roboão. Então a gente tem esse primeiro ataque aqui. E fala que então Roboão constrói, como ele perdeu todo o ouro que ele tinha no templo e todo o valor financeiro que ele tinha, ele é obrigado a construir escudos de bronze, que era na verdade o tipo de metal mais ralé, né, daquela época. Era o mais frágil, inclusive.
Então ele constrói esses escudos de bronze. Fala justamente desse saque, né, que acontece nesse momento. Vamos ler o mesmo texto que está lá em 2 Crônicas, capítulo 12, do versículo 2 ao 12. É o mesmo texto, só que no livro de Crônicas, ok? Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão, com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes que vieram do Egito com ele. Conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaias apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse: Assim diz o Senhor: vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaias esta palavra do Senhor: Visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá ainda havia algo de bom. Então, Deus está mostrando nesse momento que a humilhação, o arrependimento é o que trará, então, o afastamento da ira de Deus. O juízo de Deus vem sobre a humanidade por causa do pecado, por causa da falta de arrependimento. Então, nesse momento, Deus mostra a sua bondade, a sua misericórdia para com Judá, através de Roboão, nesse ataque, né, do rei do Egito, chamado Sisaque. E eles são, então, poupados de ser totalmente destruídos por esse grande exército. Porque aqui em 2 Crônicas mostra que eles eram muitos homens com cavalos, com carruagens, né, com carros de ferro, e eles tinham um exército incontável. Então, muito provavelmente, se Deus não intervisse nessa história, se Deus não desse livramento para ajudar, eles seriam totalmente destruídos. É isso que o Senhor está dizendo. Mas quando o profeta vai e fala que eles seriam destruídos, então, pelo rei do Egito, eles se arrependem, eles se humilham, eles dizem: Senhor, nós entendemos que nós pecamos. Então, por causa desse arrependimento, Deus permite que somente eles sejam totalmente saqueados, eles sejam roubados. Tanto o templo, aqui nesse texto já fala que o palácio real também foi saqueado, que levaram todos os bens que existia em Jerusalém, de ouro, prata, bronze, e eles são obrigados agora a fazer escudos de bronze, né, que é o metal mais ralé que existia na época, como eu já falei. Então, nesse momento, Israel sofre uma grande reviravolta, né, mas o texto termina dizendo: na verdade, em Judá ainda havia algo de bom. Ainda havia um certo temor, ainda havia uma certa humildade no coração de Roboão, entendendo que Deus era o Deus Todo-Poderoso e que era o único que deveria ser adorado, mas infelizmente ele não estava totalmente voltado à vontade do Senhor. Agora, nesse momento, Asa começou a reinar em parceria com Roboão e mais tarde com Abias. Então, a gente vai ver esse texto começando a acontecer aqui no Reino do Sul, ok? E aí entra aquele momento da guerra que eu acabei de ler no último texto a respeito de Jeroboão, ok? Esse é o mesmo momento da história aqui agora no Reino de Judá também, e que essa guerra acontece. Então, a gente vai ler um pouquinho dos textos que fala sobre justamente o Reino do Sul, mas falando da mesma guerra, ok? Vamos ver aqui.
a guerra constante, né, entre Jeroboão e Roboão. 1 Reis, capítulo 15, versículo 6, diz assim: E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante toda a vida de Abias, o filho de Roboão, ok? Agora, 1 Reis, capítulo 14, versículo 29 e 31. 1 Reis 14, versículo 29 e 31. Fala da morte desse primeiro rei chamado Roboão, ok? Filho de Salomão. Nesse momento, Roboão morre. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que ele fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá, e o seu filho Abias foi o seu sucessor. Então aqui Abias começa a reinar definitivamente no lugar de seu pai, Roboão. Então agora nós já temos uma segunda geração desse reino dividido, em que o primeiro rei foi Roboão, filho de Salomão, e agora nós temos Abias, que é o filho de Roboão e que começa então a reinar no lugar de seu pai, que agora nesse momento está morto. Esse mesmo texto, falando sobre a morte, né, de Roboão, está lá em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 15 e 16. 2 Crônicas 12, 15 e 16. E a gente termina a nossa leitura aqui. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão escritos nos relatos do profeta Semaias e do vidente Ido, que tratam de genealogias. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi o seu sucessor. Então, nós vamos começar um novo momento na história, tanto para o Reino do Norte quanto para o Reino do Sul. No Reino do Norte, Jeroboão I ainda está vivo e ele agora vai lutar diretamente com Abias, que é o sucessor de Roboão, seu pai, ok? Então agora a briga é entre Jeroboão, rei do norte, e Abias, que se torna rei no lugar de seu pai, no Reino do Sul. Então amanhã a gente vai começar a falar a respeito disso exatamente, tá bom? Gente, Deus abençoe. Eu espero que vocês estejam entendendo a leitura a partir daqui, né? Eu não quero me estender muito nas explicações, na fala, né, a respeito do texto, porque o texto em si só, ele já vai falando bastante coisa, mas eu queria muito que você meditasse durante o dia, que você não fizesse uma leitura corrida simplesmente aqui comigo, mas que você realmente meditasse nos textos com calma, para você ir grifando, para você ir tirando detalhes do texto, para você ir percebendo os detalhes dentro do texto, para que você pudesse ir olhando com os olhos de quem está vendo uma história passando na sua frente. Eu mandei um PDF, inclusive aí no grupo do WhatsApp, mostrando essa linha cronológica. Eu vou ver se amanhã eu consigo colocar um banner que eu tenho, que eu mandei fazer para ficar mais fácil essa explicação aqui dos reis. Eu vou ver se eu consigo instalar ele aqui no fundo e mostrar para vocês através da câmera. Eu vou tentar fazer isso. Se eu não conseguir, só aquele PDF que eu mandei já ajuda muito. Quem puder imprimir colorido e deixar aí do seu ladinho para que vocês possam ir olhando, né, para essa linha cronológica que está acontecendo tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, ajuda muito, gente, na compreensão do texto bíblico e de identificar nomes, identificar sucessores, o próximo e quem era o próximo e assim sucessivamente. A gente percebe uma coisa aqui no texto que eu não falei para vocês, que fala sobre os registros, né, de outros livros. Olha o que está falando aqui, que falou tanto no livro de 1 Reis quanto no de 2 Crônicas, o último texto que a gente leu. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão escritos nos relatos do profeta Semaias e do vidente Ido, que tratam de genealogias. Então, fala, e no outro texto fala assim, ó: os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Então, eu costumo dizer que eu acredito muito que existiam muito mais escritos, né, muito mais livros em Israel, mas a quantidade de guerras, a quantidade de destruição que houve em Israel
fez com que tudo isso se perdesse. Eu imagino que muitos homens e mulheres escreveram histórias, escreveram relatos a respeito dos reis, a respeito dos seus filhos, a respeito dos acontecimentos, a respeito das vitórias e das derrotas de Israel. E esses livros, aparentemente, eles existiam, porque se a palavra está citando que os registros foram feitos por Semaias, pelo profeta Ido, que existe um livro de relato dos reis, o livro dos reis que a gente tem, que é Primeiro Reis e Segundo Reis, aparentemente para mim ele conta relatos muito superficiais, né, de tudo que aconteceu. Eu imagino que os relatos reais de todos os reis de Israel, eles foram se perdendo com o tempo. Mas Deus é maravilhoso e deixou que grande parte ou uma parte disso estivesse ainda nas nossas mãos para que a gente pudesse entender essa história maravilhosa que Deus está contando de como a sua redenção vai acontecer tanto para Israel quanto para nós nos dias de hoje. Então que a gente possa meditar com muita calma nesses textos a partir desse tempo que a gente está lendo agora. Eu queria que você lesse com toda a calma do mundo para que você começasse a compreender um pouco mais essa história. Eu vibro em cada texto, em cada relato, em ver quem sucedeu quem agora é o rei, quem está no comando, quem obedece ao Senhor, quem não obedece. A gente vai ver muito isso a partir de agora. Então, Roboão, ele acaba de morrer, ele não foi um rei 100% mau, mas também não foi um rei 100% bom, como foi seu avô Davi, porque Salomão também sofreu o seu declínio no final. Então o pai de Roboão, que é Salomão, também não foi lá um grande rei. Foi um rei muito sábio, foi um rei que agradou a Deus no início do seu reinado, mas no final ele entrou também em declínio, desobedecendo a Deus e fazendo com que suas esposas construíssem muitos altares idólatras em Israel. Então esse foi o declínio de Salomão. Depois entra Roboão, que começa então num reinado até aparentemente sábio, aparentemente temente a Deus, mas que também comete os seus erros no meio do caminho. E agora nós vamos ver um outro sucessor, que é Abias, e a gente vai ver então a partir de amanhã como Abias vai agir dentro do seu reinado, sendo o sucessor do seu pai, tá bom? E lá no Reino do Norte a gente ainda tem Jeroboão I no comando, e que a gente sabe que foi um rei totalmente fora da virtude, da vontade de Deus, da obediência a Deus, e tá colhendo já os frutos dessa desobediência com a primeira derrota que ele teve do Abias aqui numa guerra contra o Reino do Sul. Amém, queridos? Deus abençoe, ótima noite para vocês, um ótimo término aí de domingo, e amanhã, em nome de Jesus, a gente vai estar aqui de novo para fazer a nossa leitura da segunda-feira, e eu já vou mandar o PDF para vocês poderem aí já começar a meditar nesses textos que a gente vai estar lendo amanhã, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui todo mundo junto, em nome de Jesus.